Vitória que se livrou do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência, né? Entrou na primeira página ali da tabela de classificação, né? E um segundo turno incrível, né? Impecável, né? Dá para dizer esse segundo turno do Vitória. Iago Mendes, vamos começar falando, né? Do contexto e da importância aí desta vitória do Vitória que poucos imaginavam, né? Naquela troca ali, Léo Condé e Carpini, pouca gente imaginava que o Vitória não só se livraria da zona de rebaixamento, como se livraria com 2 rodadas de antecedência e ainda com chances matemáticas até de Libertadores. É complicado, mas fato é que o final de ano do torcedor rubro-negro vai ser mais tranquilo do que se imaginava, Iago Mendes. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Minhoca. Amigos que estão conosco no chat, Márcio que está aqui nos trabalhos técnicos. E eu acho que é bem por aí, Fábio. Eu acho que hoje o que a gente viu foi a culminância de um trabalho muito bem feito no Vitória e de algo que era considerado apenas um sonho para a maioria dos torcedores. Porque, e como a gente já falou várias vezes aqui, depois do início de torneio do Vitória, com o motor apagado, sem conseguir render, sem conseguir ganhar jogos, sem conseguir pontuar, concedendo quase que passe livre dentro da sua casa para os adversários, imaginar que o Vitória, no segundo turno, conseguiria fazer uma campanha do tamanho da que está fazendo agora, com mais de 30 pontos, ter conseguido se livrar do rebaixamento com determinada tranquilidade e ainda ter o bônus de conseguir sonhar com uma volta às competições sul-americanas depois de 9 anos, eu acho que assim é o melhor dos mundos para todos os torcedores do Vitória. Assim, eu acho que é muito justa e é muito legítima a felicidade que a gente viu nas arquibancadas do Barradão depois do jogo, e acho que é algo que também tem que ser pensado, porque o Vitória ele conseguiu essa permanência muito na questão de ter os jogadores e a comissão técnica em uma linha fina, uma sintonia muito boa, comprando mesmo o barulho, comprando a bronca do clube, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro para o Vitória não pode ser só isso. Eu acho que existem reflexões que precisam ser feitas e acredito que vão ser feitas para que no próximo ano o Vitória não tenha que sofrer tanto quanto sofreu nessas 36 rodadas para poder chegar até o grande objetivo do ano, que era a permanência. E, para além disso, assim, a festa, né? Celebrar que em 2025, 25% da Série A vai ser nordestina. Nós vamos ter 5 dos nossos grandes clubes disputando a Série A, muito jogo para a gente comentar, muita coisa boa para a gente ver, e um ano que, assim, se mostra muito promissor para todo mundo que trabalha com futebol no Nordeste. Muito bem, Iago Mendes. É isso, né? Agora confirmado. Já estava virtualmente confirmado, mas agora matematicamente confirmado que na Série A de 2025 teremos 5 equipes aqui da região do Nordeste. Thiago Minhoca, seu comentário inicial, quero que você destaque aí esse grande segundo turno do Vitória, que venceu e tranquilizou muito, né? Já vinha tranquilizando, né, nas últimas rodadas, mas hoje confirmou o seu objetivo principal, que era a permanência. Pois é, boa noite, Fábio, Iago, para quem está acompanhando também a nossa live aqui ao vivo, né? Quem estiver no gravado também, sinta-se abraçado aí. O jogo de hoje ele acaba sendo bem determinante, né? Claro, na ótica do Vitória, o Vitória que faz um segundo turno grandioso, assim, em termos de aproveitamento, né? Uma equipe que está ali entre os 6 primeiros colocados, na mesma balada que está Corinthians, né? Que vem muito forte nessa reta final. Acho que o Vitória, se não me engano, das últimas 10 rodadas, se não é o melhor, o segundo melhor, até porque o Corinthians vem numa sequência avassaladora no momento. E quando você olha o contexto que o Vitória teve ao longo dessa Série A, foi bem difícil, né? Assim, ter reposição, encontrar peças, encontrar soluções, e aí, queira ou não, a gente começa muito falando do Carpini, que conseguiu fazer um trabalho esplendoroso, assim, nesse segundo turno. Claro que do outro lado a gente tem um Fortaleza, que hoje deu matematicamente a Deus a possibilidade de título, né? Mas faz uma boa campanha, a gente vai daqui a pouco analisar o jogo em si, daquilo que o Vitória teve muito mérito, daquilo que o Fortaleza acabou errando, né, durante a partida.
mas o que o próprio Iago estava citando, né? A gente vai ter em 2025 um marco histórico na história dos pontos corridos, né? 5 equipes do Nordeste pela primeira vez, né? Isso já estava desenhado, como você bem falou, Fábio, mas a comprovação matemática aconteceu a 2 rodadas de antecedência, o que faz com que o Nordeste, próximo ano, tenha 5 representantes. Acho até mais do que o Sul, né? Tudo indica que o Juventude aí, ou o Criciúma, um dos dois deve acabar caindo. Claro, pode cair Fluminense e Bragantino, mas, em todo caso, o Nordeste vai estar ali equiparado com o Sul, porque devemos ter, talvez, 3 gaúchos com mais um paranaense, ou ali um catarinense no lugar do gaúcho, ou no lugar do próprio paranaense. Então, é uma boa representatividade para a próxima temporada, né? Isso fortalece a Copa do Nordeste do próximo ano, apesar da Copa do Nordeste ter um problema de calendário de 2025, a gente já citou até aqui, mas não deixa de ser algo muito interessante, né? O fato de ter 5 clubes com torcida vibrante, torcida que lota estádio, que os adversários, né, ali do Sudeste, ali do Sul, vão ter que penar para jogar aqui, né? Não é fácil, muitas vezes, enfrentar os adversários, é só olhar o que o Vitória conseguiu fazer nessa Série A, em muitos jogos dentro de casa, né? Na sequência atual dos 5 jogos em casa, venceu 4. Fortaleza, mandante impecável, né? Faltando um jogo apenas, Fortaleza pode ser o primeiro nordestino a terminar uma temporada sem perder dentro de casa numa Série A, acho que só 3 equipes na história. Então, assim, são vários feitos que o Nordeste tem conseguido e que o próximo ano, obviamente, né, fica sempre o receio, né, porque os nossos times que geralmente brigam na parte de baixo, a gente fica no desespero de perder muitos, mas com a força que o Fortaleza está tendo, o Bahia, o próprio Vitória nessa reta final, com o Ceará e Bahia subindo, torcer para que o próximo ano seja realmente uma boa Série A, né? Ter 5 representantes. E vou aproveitar para terminar, falar uma fala do Cássio Zirpoli, que ele colocou no seu Twitter, que é muito importante destacar para esse momento. Que qualquer pessoa do eixo começar a falar que 20 clubes na Série A é muito, para esse contexto de agora, a gente já vai perceber quem de fato se incomoda, né? Quem de fato realmente não quer, só quer que determinados clubes participem ali da patotinha. Então, acho que o mérito das 5 equipes que vão estar na Série A é todo deles, assim, né? Do Ceará que subiu, do Sport que subiu, do Vitória que permaneceu, do Bahia que está brigando pela Libertadores e do próprio Fortaleza que que chegou a brigar pelo título em boa parte desse campeonato. Então, nesse ponto, assim, os 5 representantes nordestinos não fizeram nada de errado, não foi arbitragem, nem nada, estão lá por mérito próprio. E 2025, o Nordeste tem tudo para fazer uma boa representatividade, assim a gente torce. É isso, né? E nessa temporada podemos ter aí os 3 representantes, né, no top 10. Né? Hoje o Vitória chegou ao top 10, né? Ainda tem 2 rodadas aí para se manter, ainda tem equipes ali próximas, né? Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro, mas se isso acontecer, seria a cereja do bolo, né? Porque a gente pegar um Campeonato Brasileiro com 3 nordestinos, nenhum chegar ali nas últimas rodadas com o risco de rebaixamento e no final a gente ter 3 times no top 10, seria algo espetacular, né? Então fica a torcida aí pro Vitória nessas 2 rodadas se manter no top 10 para abrilhantar ainda mais a campanha dos 3 nordestinos nessa Série A ano que vem, né? Teremos 5, a turma do Sul-Sudeste vai ter que viajar um pouquinho mais, né? Vão acumular um pouco mais de milhas na próxima Série A aí, os times do Sudeste e do Sul do país. Tem um superchat otimista aqui do Márcio Duarte, Márcio Souza vai colocar na tela, ele já está projetando ali uma conta para Libertadores, tá? Ele falou, Corinthians vence o Bahia, normal, Neoquímica Arena, Palmeiras vence o Cruzeiro, também normal, na visão dele, e o Vitória vence o Grêmio, normal também. Daí só precisa da mala branca para o Atlético Goianiense e vencer o Fla, e aí é vitória na Libertadores do ano que vem. Matematicamente é uma combinação um pouco difícil, mas 2 rodadas aí, uma semaninha, tudo pode acontecer. Para ele é normal. São 3 situações essa normais. Mala branca, E ele ainda essa mala branca para o Atlético Goianiense foi
Foi Ele botou, a cereja do bolo para mim. Ele botou, não, aí só uma mala branca pro Atlético Goianiense e ganhar do Flamengo no Maracanã. Eu falei, caramba. E aí, vou até começar esse assunto, né? E é claro, ele é torcedor do Vitória, por isso que ele está torcendo para a vitória do Corinthians. Eu acho que o melhor cenário, a gente acabou de falar aqui do cenário do futebol nordestino, né? Seriam os 3 na Libertadores. Tipo assim, dois na pré e um na fase de grupos. Então, eu acho que a possibilidade maior tá mais para Bahia e para Corinthians. Claro, o derrotado, se houver um derrotado nessa terça-feira, ele corre o risco de perder essa vaga até para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo contra o Palmeiras, né? Muita gente está citando aí que naturalmente o Palmeiras ganha do Cruzeiro, não sei. O Palmeiras tem jogado bem abaixo, os últimos 3 jogos do Palmeiras foram bem ruins. Tudo bem que o Cruzeiro também não está jogando nada bem, mas eu acho que hoje, se eu fosse citar assim, ordem de preferência para essas vagas na Libertadores, colocaria o Corinthians como o principal time, o Bahia ali com a segunda possibilidade e o Cruzeiro com a terceira possibilidade. Acho bem difícil. O Vitória, eu acho que o Vitória tem que, enfim, não tem que pensar nisso agora, não. Ele tentar chegar nessa rodada, se aproximar e na última rodada tentar ver se dá certo. Eu acho que não dá para fazer essa matemática, porque é o tipo da matemática, Fábio, que é a matemática do torcedor. E aqui a gente não tá, claro, a gente não vai fazer raio-x hoje não, né? É só análise do jogo, né? Ou vai fazer Não. raio-x? Segundo a pauta, não. Enfim. Pois é, mas assim, no raio-x, quando a gente for fazer, a gente pode até falar desse cenário, assim, mas é um cenário hoje para o Vitória difícil, até porque tem, né, um jogo no Maracanã contra o Flamengo ali, eu acho que o Flamengo tentando ficar nas primeiras posições, mas em todo caso, o Vitória só de terminar entre os 10 primeiros, eu já acho que seria um feito gigante, né? Claro, o mais seria tentar ainda brigar a Libertadores, mas eu acho que a tabela está bem, bem próxima aí para Bahia, Cruzeiro e Corinthians, acho que um deles fica de fora. Lembrando, o Vitória também pode ganhar, por mais que não vá para a Libertadores, ele pode ter uma vaga também na terceira fase da Copa do Brasil, pular 2 fases, porque o 9º colocado, ele vai ter essa prerrogativa, né? Ele não vai para a Libertadores, vai para a Sul-Americana, mas ele vai pular 2 fases da Copa do Brasil, o que pode também ajudar em termos de calendário aí para as equipes que terminam entre os 9 primeiros colocados. Muito bem. E aí, Iago Mendes, acredita nessa Libertadores do Vitória? Eu estou um pouco menos otimista que o nosso amigo torcedor. Eu acho que não dá para a gente também querer acelerar demais. O Vitória ele já fez a sua parte muito bem feita e acho que tem 2 confrontos difíceis agora para encerrar o Brasileirão, né? Pega um Grêmio que está tentando chegar ali na zona sul-americana, já que já conseguiu também escapar do perigo de queda, e pega um Flamengo que, assim, apesar do que se pensava de que o Flamengo viria meio desinteressado, meio jogando só para cumprir tabela, é um Flamengo que está mostrando que está muito afim do campeonato. Foi contra o Fortaleza, foi assim hoje de novo contra o Internacional, ganhando o Internacional, quebrando uma sequência de 16 jogos sem o Internacional perder o jogo. Então, acho que o Vitória vai ter 2 adversários muito difíceis. Eu acho que isso aumenta ainda mais a importância do jogo de hoje e o mérito do que foi feito hoje para que o Vitória garantisse dentro de casa, com a maior antecedência possível por próprias forças, a questão da permanência. Eu acho que a permanência em si já é um troféu e a vaga da Sul-Americana, que na minha cabeça vai ficando muito bem encaminhada também, vai ser outro, assim, algo a mais para coroar uma temporada que é muito interessante do Vitória. É um time que a gente viu renascer nas últimas 2 temporadas, porque saiu da Série C, foi campeão da Série B, voltou a ser campeão estadual e agora, numa Série A que todo mundo dava lá pelo meio do primeiro turno como time rebaixado, o time consegue uma permanência assim, quase que heróica mesmo. É muito interessante o ano do Vitória. E acho que se a Libertadores não vai ser atingida, eu acho que dá para ficar muito feliz com essa vaga na Sul-Americana que vai se encaminhando. Muito bem, né? O Vitória que no primeiro turno fez 15 pontos, né? No segundo turno ele fez 30, né? Ele dobrou. E ainda temos 2 rodadas ainda para o final do segundo turno. Realmente, que campanha aí dos comandados do Carpina.